Sejam todos bem-vindos a mais um episódio pelo canal da Bucocast. Hoje estou recebendo mais um cirurgião bucomaxilofacial. Ele que é de Salvador, veio até São Paulo com a sua agenda, né, do CIOSP e outros eventos aqui em São Paulo. Uma honra poder estar recebendo aqui pela primeira vez no nosso canal da Bucocast. Ele que é especialista em implantodontia, fez pós-graduação em cirurgia plástica periodontal, também fez especialização em saúde pública e também fez especialização em cirurgia bucomaxilofacial e, por último, o mestrado em bucomaxilo. Estou certo, né, doutor? Isso aí. Estou falando com o professor Dr. Júlio Cova, uma honra poder recebê-lo. Nós que tivemos juntos em Campinas já há algum tempo atrás e agora novamente aqui em São Paulo. Um prazer imenso, meu amigo. Prazer é todo meu estar aqui, né, juntos novamente. A gente se vê sempre nos eventos de buco. Você também que é uma referência aí com os nossos colegas. E hoje eu estou aqui para poder também falar um pouco da nossa trajetória. Bater um papo, falar um pouquinho dessa especialidade que para mim, assim, eu sou suspeito a falar, a gente está inserido dentro da especialidade e poder disseminar o conteúdo da bucomaxilo. E hoje, falando um pouquinho da reabilitação do paciente, né? Isso. A bucomaxilo, a grande maioria dos cirurgiões bucomaxilo passou pela implantodontia, né? Exato. Não foi diferente no seu caso também, né? Não, com certeza não. Na verdade, eu comecei fazendo alguns cursos de cirurgia. Na própria faculdade já fazia também cursos de cirurgia, né, de aperfeiçoamento. E aí, logo após a conclusão do curso, a gente começou na área de implantes, lá em Salvador, na ABO Bahia. Depois veio a especialização no Rio de Janeiro e por aí vai. Me fale um pouquinho, professor, como você entrou para a bucomaxilo, porque dentro da odontologia, a bucomaxilo ela não é uma das áreas que, na maior parte dos colegas, entra pensando na bucomaxilo. Mas antes de você falar como você entrou na buco, eu queria que você falasse da influência sua dentro da odontologia, por onde começou. Isso aí é uma parte que é muito assim emocionante para mim, porque veio do meu pai, né? Meu pai já não está mais aqui. Ele formou, né, em 49, tinha uma clínica muito grande lá em Salvador, uma clínica 24 horas, e eu cresci vendo ele trabalhar. Isso para mim foi uma inspiração, porque era a rotina, né, a clínica geral, a endodontia, tratamento de canal, tratamento de prótese fixa. Não existia nessa época o tratamento com implantes. Os pacientes sofriam muito com isso, eles ficavam só sujeitos a próteses totais, próteses móveis. E aquilo ali já foi uma coisa que me chamou a atenção no passado, né? Você, quando pequeno, dentro da família, o pai era aquele que dizia assim, olha, esse aqui vai ser o futuro dentista, ou o pai deixou isso em aberto? Como que foi essa história? É interessante. Ele deixou em aberto, mas ao mesmo tempo ele me levava. Me levava para a clínica e já me influenciava no laboratório de prótese, lá tinha um laboratório. A gente já ficava lá fazendo algumas coisas, enceramentos, já lidando com outros profissionais, né? Tinha uns parentes meus lá também que me ensinavam. E aí a minha infância e a adolescência foi indo para a clínica. Eu tenho um amigo que ele tem um filho também, inclusive está nos Estados Unidos fazendo, está estudando, né, mestrado, enfim. E ele falava assim, ele é ortodontista. Ele fala que ele não influenciou o filho dele, o Pedro, né? Mas quando eles estavam na Disney, né, ele falava assim, olha, filho, tudo isso que você está vivendo aqui hoje foi a ortodontia que nos deu. Então, assim, tudo que era bom, ele dizia quem era que estava pagando, né? Então, assim, de certa forma, não disse para ele, ó, você tem que ser ortodontista, mas era isso que ele fazia. E dentro da família, além do pai, tem mais alguém? Não, tem meu pai, aí tem um irmão também. Dentista? Dentista também, por parte de pai, do primeiro casamento do meu pai. Tem a minha irmã, tem a minha esposa e agora tem o meu filho que está ingressando aí. Que a esposa tem que estar aqui com a gente. Qual que é o nome dela? Daiane Cova. Daiane Cova. E o filho que está estudando? Arthur Cova. E a garota que está aí, quem que é? A garota é Marina, vamos ver. Ainda está nova. Normalmente a influência da odontologia, não sei se é um bichinho que pica e vai passando de geração em geração. Eu acho que vai vendo o trabalho manual, né, os resultados, a própria conversa em família, acho que vai levando a isso, né? A felicidade até de resolver alguns problemas, né? Porque tem muitos pacientes que chegam lá necessitando, carecendo, né, de um tratamento e
quando a gente fala que resolveu, contamina toda a família, quem está perto. Eu acho que é isso. Eu queria que você falasse um pouquinho quanto tempo de formado você tem na odontologia? Eu tenho agora fazer 27 anos, dia 29 de janeiro. 27 agora anos. Fazendo, 29 de janeiro, 27. Quase 3 décadas aí dentro da odontologia, dedicado. Você tem sua clínica particular, né, lá em Salvador. Isso. Eu queria que você falasse um pouquinho do que você, o que a clínica apresenta, né? Assim, a geração de hoje é uma geração obviamente diferente de quando você formou. E a gente sabe que a odontologia não há como você não tratar o paciente hoje que não seja de uma forma multidisciplinar. E aí eu queria que você falasse um pouquinho o que você tem hoje que apresenta lá na clínica e esse currículo seu aí, como que você foi buscando essa formação, um pouquinho o porquê dessa formação que você tem hoje. Essa formação é por conta que antigamente, no início, não existia muita parte periodontal, isso é importante falar. Não se tinha um respeito muito grande em relação à gengiva queratinizada, algumas situações que a gente sofria muito com isso. Aí me levou a fazer o curso de pério, é um curso mais longo, né, de 1 ano e meio aqui em Campinas. Isso fez com que a gente avançasse. A minha irmã também faz uma outra parte da odontologia, faz ortodontia, faz harmonização, e a gente se completa nas áreas. O paciente lá da clínica nunca fica abandonado, isso é importante. Ele sempre tem uma reabilitação completa. A gente procura fazer isso com o paciente, procura dar todo o suporte em todos os níveis, em todas as especialidades. Doutor, hoje a gente sabe que dentro da odontologia o tratamento é multidisciplinar, como você falou, e você tem uma clínica completa, pelo que você me propõe aí, com relação ao tratamento do paciente. Você fez o mestrado em bucomaxilo, fez especialização em bucomaxilo, mas a sua primeira formação foi em implantodontia. Isso. Por quê? Né? Vou até me adiantar a essa situação. Porque eu sentia uma necessidade de ampliar mais, principalmente o conhecimento. A implantodontia é um curso maravilhoso, muito bom, mas tinha situações, algumas situações cirúrgicas que você tinha que ter um conhecimento maior, uma base maior. E isso foi um fator decisivo a me levar a fazer a especialização em bucomaxilo. E são duas áreas que se complementam, né? Porque exatamente. A cirurgia, a bucomaxilo e a implantodontia avançada, vamos dizer assim, isso. São cirurgias grandes, né? Cirurgias grandes. A gente vai chegar lá porque hoje tem os implantes zigomáticos, que já é uma abordagem maior, algumas situações clínicas, alguns enxertos, algumas coisas que a gente precisa desse avanço, desse apoio, né? Desse conhecimento. Vamos falar sobre esse paciente de reabilitação. A gente sabe que aqui no nosso canal, assim, eu até estava com um colega esses tempos atrás e falando para ele sobre a necessidade de a gente gerar mais conteúdo dentro da implantodontia, porque a grande maioria dos bucomaxilo que nos acompanha é implantodontista. E normalmente o que se fala muito aqui nesse canal é de cirurgia ortognática. Então, quando vem algum colega que eu posso falar um pouquinho sobre outras áreas, eu fico até contente porque a gente sai um pouquinho dessa bolha da cirurgia ortognática, que a gente sabe que é muito importante, mas eu sei que tem muitos colegas aí que militam na implantodontia e que é um assunto que a gente tem buscado trazer cada vez mais aqui no nosso canal. Para a gente falar sobre a reabilitação do paciente, né, esse perfil de paciente que está relacionado ao implante, eu queria que você falasse desse perfil de paciente que no passado, né, ele foi mutilado, né? Eu me lembro que eu tenho 43, né, mas eu me lembro que no passado muita gente arrancava dente, não existia tratamentos, qualquer problema tirava dente. Eu me lembro que eu não era da área da odontologia, o pessoal ficava com plaquinha na praça, assim, com valor de extração. Tipo, era uma coisa meio que maluca. Eu queria que você falasse. Essa conta chegou hoje, né? Esses pacientes que foram mutilados no passado, hoje está sofrendo muito, né, doutor? Exatamente. Desde a época do meu pai, como eu te falei anteriormente, né? A gente vê isso. E muitos desses pacientes, até mesmo aqueles pacientes que meu pai tratou, que não tinha solução, que usavam próteses há mais de 30, 40 anos, e outros pacientes, a gente está conseguindo resolver, né? De uma forma rápida.
assertiva, né, e sem uma morbidade. A gente tem visto aí que tem muitos colegas muito bons aqui no Brasil e fora do Brasil, tratando esses pacientes de uma forma muito rápida. Esses pacientes que no passado, né, fizeram extrações e não tinha condições de fazer tratamento de reabilitação e era questão de extração mesmo. Esses pacientes, por muito tempo sem dente, obviamente, esse paciente foi atrofiando. Eu não sei dizer qual que é a palavra certa, mas para a gente entrar no perfil dos pacientes de maxilas atróficas, eu queria que você falasse durante quanto tempo esse paciente pode ter problema de perda óssea quando ele faz algum tipo de extração, professor? Assim, quanto maior o tempo que ele perdeu os dentes, é pior, porque esse osso vai diminuindo, os tecidos vão diminuindo, né, tanto a altura, o volume ósseo. E para você tratar, antigamente, você teria que fazer grandes enxertos. Enxertos de calota craniana, enxertos de ilíaco, casos muito complexos de pacientes idosos e pacientes com comorbidades, né? E hoje a gente tem outras abordagens em relação a isso. Você falando hoje como era a abordagem no passado e como é a abordagem hoje, né? O maior desafio no passado para você tratar esses pacientes, quais eram esses desafios? Hoje você tem tecnologias, tem avanço de tomógrafo, você tem planejamento virtual, mas você obviamente já está há um tempo na estrada. Eu queria que você falasse um pouquinho do passado, o que você tinha de ferramenta para poder reabilitar esses pacientes. Antigamente, ainda tem gente que ainda faz assim, não vamos julgar isso, mas existiam os enxertos, né? Os enxertos de calota, os enxertos de ilíaco. Usar prótese mesmo, a pessoa ficava fadada a usar prótese até o resto da vida. Os enxertos, né? Os enxertos bovinos, que hoje tem os sintéticos, os enxertos de seio maxilar, grandes enxertos também, sintéticos, e enxertos até homógenos, de banco de ossos. A gente tinha um leque de opções, mas com enxertos. E isso levava o paciente a tratar mais de um ano tratando. E muitas vezes esses enxertos não davam certo. E isso levava a um problema muito grande. O que é que você iria fazer, né? Você, quando começou a fazer o tratamento de implante no início, lá atrás, o zigomático era um tratamento indicado lá atrás ou o zigomático é algo mais recente? Olha só. Quando eu comecei, não existia, né, o implante zigomático. Era uma coisa que ainda não existia. Depois veio, depois chegou. Mas a gente até tentou, fiz vários cursos em relação a isso, todo mundo tentou, mas alguns materiais e a técnica não era tão eficiente, né? Tinham muitos problemas sinusais, problemas de infecção, o implante passava por dentro do seio maxilar, e isso foi uma coisa negativa, e que esses implantes ficaram um pouco esquecidos, né? Durante um bom tempo. Eu mesmo, quando eu vi que surgiram muitos problemas, a gente abandonou isso aí e voltou para os enxertos, né? Só que os enxertos a gente lida com pacientes extremamente complexos, né? Esses pacientes mutilados, mulheres até jovens, e precisam repor esses dentes, mas não podem ficar sem os dentes tanto tempo, né? Por conta dos enxertos, tanto tempo sem prótese, né? Essas próteses móveis, e aí isso levava a uma insatisfação dos pacientes. Você, na época, quando começou, a dentadura era uma coisa que era comum você indicar? Como que era isso? Assim, quando o paciente aceitava fazer os enxertos, a gente fazia os enxertos, e ele sabia dos riscos, né? Da morbidade, das infecções e do tempo de tratamento. Mas tinha pacientes que não aceitavam e esse tratamento longo e continuavam usando próteses, né? E a gente fazia meramente o protocolo inferior, que era uma coisa mais fácil, mais rotineira. Ele reabilitava de uma forma fixa a região inferior, a mandíbula, e a maxila, muitos pacientes deixavam e continuava com a prótese total. A prótese, por muito tempo, quais são os problemas? Eu queria que você me colocasse aí vantagem, desvantagem, o que tem com relação à prótese. Olha só, pacientes que têm até alguns problemas de ordem motora, né? De não higienizar, pacientes com problemas psicológicos, psiquiátricos, ele tem que continuar usando a prótese. Eu acho que isso é uma realidade. A gente não pode tentar fazer
o que ele não vai higienizar. Isso é importantíssimo. Não adianta você fazer um tratamento tão complexo, tão caro, se o paciente não vai ter um cuidado. Se ele não tem alguém para cuidar, se ele não cuida, não tem essa destreza, né? essa rotina de higiene oral. Eu acho que isso é muito importante a gente falar, porque às vezes a gente faz tratamentos extremamente complexos e o paciente não tem uma rotina de higienização e a gente pode perder todo o trabalho. A gente vai falar bastante sobre maxilas atróficas, esse perfil de paciente, que é o tema do nosso podcast aqui, falando um pouquinho sobre próteses customizadas, enfim, enxertos. Mas eu queria voltar um pouquinho para a gente falar do paciente que perde um dente, que tem ali, de repente, uma extração e não fez nenhum tipo de implante, né? E, às vezes, o paciente acostuma, tá ali no fundo e a vida que segue. Então, eu queria que você falasse para esse paciente que teve alguma perda e quais os problemas que ele pode acarretar e o que pode acontecer com esse paciente, mesmo que ele tenha a perda de apenas um dente. É interessante isso aí. Eu tenho até um vídeo no meu Instagram, uma publicação que tem um videozinho que fala justamente sobre isso. A movimentação dos dentes adjacentes, dos dentes superiores, um problema de oclusão. A insatisfação, né, do paciente não ter aquele dente, a mastigação não eficiente, né, dos alimentos, isso é ruim para ele. E hoje a gente tem algumas alternativas, não só autógenas, que é a padrão ouro, a gente tem outras alternativas aí. Sobre os tipos de implantes, quais tipos de implantes que nós temos hoje, professor? Para maxilar atrófica, nós temos o trabalho de implantes customizados, né, que é uma coisa relativamente nova, existiu no passado, que levou muitos pacientes ao insucesso, deixou esquecido e agora voltou por conta das tecnologias modernas, das customizações, das impressões, dos biomodelos. E temos também, para casos parciais ou casos até mesmo totais, os enxertos customizados, que é uma coisa muito interessante. Tem aqui a Pleno, né, do professor Jamil, que ele tem desenvolvido essa técnica. E tem sido muito interessante, porque você não tem uma morbidade dos pacientes. Isso é interessante. Sobre a carga imediata, o que é carga imediata, doutor? Olha só, a carga imediata é fantástica para os pacientes, pois você consegue devolver até no mesmo dia o sorriso do paciente, né? Com algumas restrições, né, de alimentação, de cuidados, mas você consegue, no máximo uma semana, você consegue concluir. Com implantes zigomáticos ou a técnica One Fox, são 4 implantes, implantes inclinados, implantes com approach palatino, implantes pterigoides, implantes transsinusais, implantes transnasais. A gente tem um curso lá em Salvador, especificamente em Lauro de Freitas, que a gente aborda essas técnicas. Nosso curso geralmente são 2 vezes ao ano. Você falando hoje sobre carga imediata, o paciente sabe o que é carga imediata quando ele procura? Quando ele está na consulta, tudo é explicado a ele. É importante isso aí. A gente não é uma coisa 100%. Pode ocorrer algum não travamento do implante, a gente tem que estar preparado para o plano B. Plano B, que seria ele usar uma prótese durante 3 meses, que é a fase de osso-integração. E após isso, a gente vai fazer o trabalho, concluir o trabalho de uma forma normal. Vai ver a osso-integração, a gente vai reabrir os implantes, vai moldar e vai concluir. Por uma questão de travamento, que pode acontecer, a gente não faz a carga imediata, mas isso é bem difícil. A carga imediata é que ele já sai com os dentes prontos. Isso. Seria exatamente isso. Isso. Tem casos que a gente coloca até, através de um planejamento prévio, a gente pode fazer isso até no mesmo dia, ou eu prefiro fazer um pouco mais cadenciado. Uns 3, 4, 5 dias a gente conclui o tratamento dele. Que antigamente o paciente teria que esperar 1 ano, 1 ano e meio, ou tudo dá errado, né? Os enxertos, casos que não dão certo, casos com a maxila muito atrófica, não tem uma formação óssea boa ali, aquele osso não está tão bom, aquela irrigação ali não está boa, e aí você tem um insucesso. Como acertar a indicação do tratamento? Porque você pode avaliar, né, de repente, aquele paciente e dizer assim, olha, eu acho que o enxerto aqui talvez daria certo. Não.
Porque como que você avalia que tipo de tratamento vai sugerir para aquele paciente quando ele está aberto a dizer, olha, doutor Júlio, você que diz, porque às vezes o paciente pode não querer aquele tratamento, ele pode optar por outro, né? A gente hoje tem uns exames, né, específicos, as tomografias, com muitos detalhes. A gente vai ver essa tomografia, vai ver o osso remanescente, vai ver a saúde do paciente, né, vai pedir todos os exames para ele. Casos que a gente tenha alguma dúvida também em relação à saúde do paciente, a gente vai mandar esse paciente buscar um médico, né, um médico endócrino, um médico clínico, para fazer uma avaliação desse paciente, que às vezes o paciente tem algum problema também sistêmico. Algumas medicações ele pode estar tomando, que pode influenciar no resultado do tratamento. E o paciente está ciente do que ele quer também. É importante a gente explicar ao paciente o que é que ele quer. Se ele tem suporte para, se for o caso, fazer até um enxerto, se ele não quiser fazer esse tipo de implante, ou customizado, ou implante zigomático, ou alguma outra técnica, se ele está sujeito a fazer os enxertos, mas isso tem que estar muito avaliado, muito bem conversado com ele, né? Seria isso. Existe contraindicação para enxertos? Existe no caso que, se a maxila estiver extremamente reabsorvida, o resultado pode ser ruim para o paciente, né? Aquela maxila não tem tanto suporte, até de tecido mole, para cobrir tanto osso que você precisa reposicionar, recolocar ali. Aí existe essa situação de você reavaliar. Às vezes a paciente com a idade muito avançada, e aí você fazendo uma técnica de implantes zigomáticos ou implantes approach palatino, você consegue um resultado rápido e livra aquele paciente de até estar no consultório frequentemente. Eu queria que você falasse com relação à sua experiência, lógico. A gente vê que o tratamento na implantodontia ele é muito mais procurado do que uma cirurgia ortognática, obviamente. Com certeza. Né? E aí você vê também alguns resultados catastróficos, vamos dizer assim, né? Muitos retratamentos por conta da quantidade, obviamente, de procura por esse tratamento. Na sua experiência, qual é o erro mais comum? Obviamente você faz e provavelmente você já retratou muitos pacientes que vêm de outros colegas, né, para você atender. Quais são os erros mais comuns que o profissional ele comete ao indicar o tratamento para um paciente com maxilas atróficas? O erro mais comum que a gente vê muitas vezes é os implantes mal posicionados. Isso a gente tem visto, né, na nossa clínica. Nossa clínica é uma clínica até de refazer trabalhos, de retrabalho. Isso é uma coisa ruim, né? Porque tem colegas que não buscam uma formação completa. Até a questão protética também, porque esses implantes mal posicionados, a prótese vai ficar ruim, não vai ficar boa a prótese. Os implantes têm que ter uma saída legal. Não pode o implante sair para vestibular, numa posição inadequada. O cirurgião, o implantodontista, o cirurgião bucomaxilo, ele precisa, ou se ele não tiver, ele precisa ter alguém ao lado dele que entenda dessa parte protética, porque a prótese é o que o paciente quer, é o resultado final. Às vezes, o paciente vê aquela prótese bem feita, mas a cirurgia tem que estar atrelada a isso, né? Você falando sobre retratamento, quantos % do que você faz hoje lá é retratamento que chega para você? Eu acho que o número é alto, né? A gente tem alguns casos, a gente ainda não fez essa estimativa, mas a gente tem feito. Mas o que é que eu quero dizer? Isso dá muito trabalho. O retratamento. O retratamento dá muito trabalho. Porque o paciente já vem assim, cansado, sem condição financeira, que já gastou, desacreditado. É ruim para a odontologia no geral, porque ele já fica descrente, ele já acha que tudo vai dar errado, e a gente tem que lidar com essa parte até psicológica do paciente. Geralmente ele está muito abalado e a gente tem que fazer com que ele confie novamente na odontologia no geral. Você que ainda não é inscrito no nosso canal, vai lá, se inscreva no nosso canal no YouTube. No Instagram você pode seguir também, onde nós vamos estar compartilhando aqui alguns cortes desse episódio aqui com o Dr. Júlio Cova, falando sobre maxilas atróficas. A gente vai aprofundar um pouquinho aqui a nossa pauta e eu tenho certeza que você
vai poder aproveitar aí um conteúdo valiosíssimo. Quanto tempo nós estamos aí de podcast, Isaac? Quanto? 25 minutos. Passa rápido, não passa? 25 minutos estamos aqui. Tem muita coisa pra gente falar aqui ainda. Professor, você é considerado um cirurgião raiz, né? Você já está com quase 30 anos aí de formação. Como que eram os planejamentos dessas cirurgias no passado? Eu imagino que você deve imaginar casos que você fez lá atrás e dizer, porra, se fosse hoje, cara, aquele caso e tudo mais. Eu queria que você falasse um pouquinho do planejamento, como que era. Antigamente, a gente não tinha uma tomografia legal. A gente tinha uma tomografia linear, ruim, a gente não via nada. Desafiador. Muito difícil. Tinha algumas técnicas que a gente fazia para ver onde é que tinha um osso com agulha de anestesia, a gente colocava, desenhava no gesso, era bem complicado. E hoje em dia as coisas estão bem mais fáceis, né? Você hoje tem um planejamento 3D que você consegue ter uma dimensão assim de um pré e um pós a cirurgia. Como é isso e se você tem utilizado desse arsenal para todos os casos que você faz lá? Isso a gente tem até, inclusive, na nossa clínica, um tomógrafo. Isso é importante até para os nossos pacientes, para a nossa rotina. Nós temos uma panorâmica e um tomógrafo. E a gente consegue, com isso, dar uma visibilidade boa para nós mesmos e até para o paciente, mostrar a ele o que é que ele tem. É importante você mostrar na tela o osso remanescente que ele tem, as dificuldades do caso dele, para compartilhar, né? Porque o caso é do paciente, a gente às vezes se apega a isso e a gente tem que mostrar a ele as dificuldades, né, do caso. Hoje você tem os materiais personalizados, que são os customizados. Em que momento que esse material ele deixa de ser um diferencial e ele passa a ser uma necessidade? Você olhar o caso e dizer assim, cara, esse caso aqui eu preciso abrir mão do material convencional e por uma customização, nos retratamentos, você consegue me indicar quais casos que normalmente você precisa utilizar isso? Pronto, ótima pergunta. Eu acho que, assim, quando a gente tem um insucesso, até mesmo dos enxertos, dos implantes convencionais e até mesmo dos implantes zigomáticos, eu acho que a prótese customizada ela está aí agora para isso, até para você tentar corrigir, porque você, através de um software, através da tomografia, você vai conseguir visualizar onde é que tem um remanescente ósseo. E você vai planejar tudo fora, né? Você planeja tudo e você já vai vir com a prótese pronta. Isso é fantástico para a nossa área. É outro mundo, né? É outro mundo. É uma era que seu pai, né, lá no passado... Nossa. Talvez ele imaginava que um dia poderia chegar. Ele chegou a acompanhar você dessa era da ortodontia, era digital ou não? Ele faleceu em 2005, mas eu consegui, ainda bem. Ele viu alguns casos de protocolo inferior, de implantes convencionais, que naquela época a prótese inferior não tinha jeito. O paciente ficava com a prótese inferior, que é terrível. A prótese não tem sustentação. E ele viu isso é muito importante para mim. Ele viu o investimento, a evolução, né? Enfim, do legado, né? Que obviamente hoje que você com certeza é em função do legado que o pai deixou. Hoje a gente sabe que dentro da implantologia nós temos o fluxo digital, né? Os scanners, tomógrafo, enfim, envolve vários tipos de equipamentos. E tem as cirurgias guiadas, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa questão das indicações quando você usa o guia ou quando você opta pela técnica convencional. Como que você atua no seu dia a dia? Essa questão é boa também, porque a cirurgia guiada é importantíssima para muitos pacientes, principalmente pacientes que têm comorbidades, casos que você queira fazer de uma forma rápida, casos também, importante dizer, casos que não precisem de uma grande osteotomia. Você pode até usar o guia, mas tem casos que você precisa fazer a incisão, descolar retalho para fazer uma remoção de alguma lesão, de alguma coisa. Não é só o guia sem fazer nenhum retalho. Às vezes você precisa fazer retalho, você tem o guia de corte, guia de osteotomia também. E às vezes essa cirurgia guiada se torna uma cirurgia também não convencional, mas com o mesmo trauma. E tem cirurgias guiadas que você faz sem abrir nada e dá super certo, né? Mas tem que ter osso.
né? Tem que ter uma boa quantidade de osso, tanto de altura quanto espessura, e aí tudo dá certo, né? Mas é um avanço fantástico a cirurgia guiada. Eu tive acompanhando um curso de implantodontia e aí você... Foi lá do Dr. Augusto Campanha, ele Sim. teve um curso lá de implantes e você vê o fluxo digital, tudo trabalhando, é uma coisa fantástica, né? É interessante, muito bom. Os caras que são... E a verdade também é que a cirurgia do fluxo digital hoje, a gente precisa salientar que não é uma realidade para todos, né? Porque o investimento é muito alto. Normalmente, os caras que têm esse arsenal, como você, tomógrafo e esses equipamentos de última geração, são esses colegas mais raiz, que já estão há algum tempo na caminhada, né? Eu acho que os cirurgiões, principalmente os mais novos, eles não podem começar só com a cirurgia guiada, já pensando só nisso. Eu acho que isso eu acho que deveria ser mandatário nos cursos, ele aprender a fazer sem guia, fazer as cirurgias de uma forma convencional, pelo menos no início, e depois ele partir para as cirurgias guiadas, porque se ele tem qualquer problema com o guia, qualquer situação, ele vai operar num lugar longínquo, né, sei lá, que não tenha um recurso, e ele tem a experiência já de ter aprendido a fazer sem guia, eu acho que é válido. Ele tem que aprender da forma convencional e, paulatinamente, ele fazer com guia, com outras situações, com a tecnologia que vai ajudar, mas ele precisa saber fazer sem os recursos digitais. Eu acho que isso é importantíssimo, para ele não ficar só amarrado à tecnologia. Eu acho que isso é importante. A tecnologia, sim, tem que estar aliada, mas não deixar a tecnologia em primeiro plano. Você tem que ter a base, né? Exatamente. Você tem que ter a base cirúrgica, a base de retalho, por que você está fazendo, a gengiva queratinizada, por que ela tem que estar ali, né? Porque se ela não está ali, se você não manipula esse retalho, a longo prazo você vai perder todo o seu trabalho. Isso é importante falar, frisar, né? Eu queria que você falasse se você fez especialização em implantodontia e depois se você foi fazer pós em cirurgia plástica periodontal. Qual que é a comunicação dessas duas áreas na implantodontia? Isso é até com os colegas que a gente opera, outros colegas que a gente lida por aí, muitas vezes o colega não tem assim um cuidado com aquela gengiva, com aquele tecido. É importante o colega bucomaxilo, implantodontista, que agora o implantodontista atual ele já tem mais isso na sua formação. Na minha época não tinha. Por isso que eu fui buscar. Porque a gente tinha uma dificuldade nisso. E aí eu fui buscar essa formação periodontal, plástica periodontal, para a gente resolver as coisas, né? Para a gente não deixar os implantes serem perdidos, para a gente ter um volume tecidual vestibular. Isso implica muito nos resultados. O cirurgião precisa ter esse cuidado periodontal, principalmente nos implantes, na implantodontia no geral. Que está voltado mais para a questão de finalização, da estética do paciente, né? Do sorriso. Exato. Ele precisa ter isso, essa formação, porque isso é que vai dar longevidade nos casos. Falando em customizado, o que você define hoje uma prótese verdadeiramente customizada? Ou seja, dentro da implantodontia, como que você considera essa customização? A prótese verdadeiramente customizada é a prótese maxila ou mandíbula atrófica, né, que o paciente não tem mais nada ali, não tem... muitas vezes até o pilar canino ele quase que não tem mais nada. E essa prótese vai ser apoiada em pilares zigomáticos, né, lá em cima. E como a prótese já vem pronta, a gente vai ter um guia de corte, toda uma questão de planejamento prévio, que o cirurgião tem que acompanhar muito bem isso, para não ficar só sujeito ao planejamento da engenharia das empresas. O cirurgião tem que entender dos pilares, onde é que vai sair esses pilares, espessura da prótese, onde é que vai sair onde vai ter os mini pilares, para a parte protética ficar muito bem feita. Mas é uma vantagem imensa essa customização, porque como é feito tudo fora da boca, você sabe onde é que vai sair, você tem como você mudar isso no planejamento, fazer um acerto, tudo prévio à cirurgia.
né? Você tem menos insucesso. Essa cirurgia normalmente é feita em ambiente hospitalar. Exato, ambiente hospitalar para ter uma maior segurança para o paciente, né? Você tem um recurso com anestesista, com toda a equipe de enfermagem. O paciente pode até ficar uma noite no hospital, quando o paciente tem uma comorbidade, o paciente mais idoso, um cuidado bem maior com o paciente. Em quanto tempo demora uma cirurgia dessa, professor? A cirurgia demora em torno de 2 horas, uma média de 2 horas. Como que é a reabilitação desse paciente? Reabilitação, você pode já ter uma prótese, você pode até capturar no outro dia, né? Você pode fazer a moldagem no outro dia e uma semana você já pode concluir esse paciente. Pós-operatório é tranquilo? Como é que é? Pós-operatório tranquilo, você tem uma medicação, antibiótico, anti-inflamatórios, corticoides. O paciente vai ter uma avaliação prévia e nisso o paciente vai seguir bem. O importante é você acompanhar esse paciente aí durante um bom tempo, pelo menos nos primeiros 6 meses, sempre estar acompanhando, motivando esse paciente à higienização, uma alimentação leve no primeiro mês e depois segue a vida normal. Ele é anestesia geral ou não? Quando no hospital, anestesia geral. Mas tem condições, tanto implantes zigomáticos como esses outros casos, de fazer até com anestesia com sedação. Normalmente o que você tem feito, os pacientes têm optado, é uma opção do paciente ou é você que propõe o que é mais indicado com relação à anestesia? Geralmente a gente faz no hospital para ter uma segurança maior, né? A gente que opta por fazer em hospital. Falando sobre as vantagens da cirurgia com material customizado, quais são as vantagens e a indicação para esse paciente? Que momento que esse paciente precisa fazer essa cirurgia e que não dá para você fazer com o material convencional? Quando ele já teve algum insucesso, né? O paciente teve algum insucesso com os implantes, quando já não tem mais pilares, como já fica bem complexo, o paciente, um exemplo, um repórter como você, uma pessoa que precisa de um tratamento desse, ele não pode ficar sem dente durante um longo tempo para fazer com enxerto ósseo, grandes enxertos. Pacientes que têm uma vida muito atribulada, você pode indicar esses tratamentos, pois ele vai voltar à rotina dele em pouco tempo. Isso é importantíssimo. Esse material personalizado, ele impacta também na questão da longevidade, da estética, com relação ao outro tipo de material? Como é um trabalho customizado, você tem uma assertividade maior. Você tem essa prótese colocada no lugar correto, desde que o cirurgião participe dos planejamentos. Aí você vai ter um resultado final estético muito bom. Existe contraindicação a esse tipo de cirurgia de maxilatrófica? Se o paciente for alérgico a algum dos componentes, algum da região com titânio, alguma situação desse tipo, aí sim. Mas geralmente não. Geralmente os pacientes não têm nenhum tipo de problema em relação a isso aí. Quantos implantes você já colocou até hoje na sua... A implante convencional, não, já não tenho mais essa conta. Vamos falar de milhares? Muita coisa a gente já fez. Né? Já muita coisa aconteceu. Já reabilitou muito paciente. Já tive problemas, já tive sucesso. O importante é estar junto do paciente e resolver. E aprende com os insucessos mesmo, né? Exatamente. Quem não tem sucesso é porque não fez. É importante, né? A gente saber resolver. Isso é importante. E a bucomaxilo me deu isso. De você ampliar os horizontes, conhecer muita gente boa, trocar informação, trocar aqui agora no congresso, a gente volta a ver colegas e trocar informação é muito bom. Cirurgia ortognática ou cirurgia de implante zigomático? Qual que é o maior desafio? Os dois são desafiadores e você milita nas duas áreas. Eu queria que você falasse um pouquinho das complexidades. Eu vendo as duas cirurgias, não sou profissional da área, as duas cirurgias são grandes, né? E que exige uma certa dificuldade, aí, uma curva de aprendizado. Eu penso que assim, a cirurgia ortognática, eu acho que a implicação de problemas pode ser maior. Eu acho que o implante zigomático, a depender, só o caso de uma infecção grave, mas você consegue contornar, você consegue resolver.
o implante convencional, você consegue resolver. A gente vai até ambulatorial. E a cirurgia ortognática, não. Se você tem um problema de soltura de placa, algum problema maior, você tem que voltar ao hospital. Mas o zigomático, quando dá problema, ele também pega para doer, né? O zigomático, quando dá alguma infecção grande, alguma coisa desse tipo, aí você tem que também levar o paciente para o hospital. Mas tudo você tem que estar junto do paciente. Eu acho que isso é importante, não abandonar. Você tem que estar junto. Você já faz zigomático há muito tempo e eu sei que quando tem problema de zigomático, você recebe muitos casos lá. Já tirou muito zigomático também para poder reabordar esse paciente? A gente já tirou alguns casos. Já tirou alguns casos de sinusite de repetição. O paciente já não tinha mais antibiótico que desse certo, né? Aí você tem que tirar esse implante zigomático, esperar tudo se acalmar, tudo resolver, para aí sim ver o que é que você vai fazer. Se você vai fazer outro implante zigomático com a técnica moderna, porque esses implantes que deram problema geralmente são implantes que a gente falou anteriormente, são implantes antigos, com tratamento até a cervical. Hoje não, são implantes lisos, só tratado 15 milímetros na parte mais apical do implante. E aí você, quando tem um problema, você tem que ver, fazer outros exames de imagem, ver o que teve de osso e decidir o que é que você vai fazer. Né? Conversar muito com o paciente, estar junto do paciente e decidir o que é o melhor para ele. Queria que você falasse da técnica All-on-4. O que é a técnica All-on-4, professor? A técnica All-on-4 é uma técnica de 4 implantes, que antigamente eu vim da época de que quanto mais melhor, a gente colocava muitos implantes, 8 implantes, 10 implantes. Mas hoje a técnica All-on-4 é uma técnica que a gente busca os pilares. Existe o All-on-4 standard, existe o All-on-4 híbrido, e existe o All-on-4 quads e goma. Na rotina, a gente faz o All-on-4 standard, que você aproveita e inclina os implantes em pilar canino, na região anterior de maxila também, você distribui ali mais 2 implantes. Com 4 implantes, você já resolve o problema do paciente de uma forma rápida em consultório. Você não precisa levar o paciente para o hospital. O que é enxertos customizados? Olha só, enxertos customizados aí já é uma outra abordagem, já é uma outra coisa. Aí é quando o paciente tem uma perda óssea, você vai fazer um exame de imagem, uma tomografia, você vai ver o que é que sobrou de osso e uma determinada empresa vai fazer um enxerto devolvendo aquele osso que foi perdido. Específico para aquele caso? Específico para aquele caso, ou seja, você não vai remover o enxerto autógeno, que é o padrão ouro, volto a dizer, o padrão ouro é o enxerto autógeno, mas dependendo do paciente, da idade do paciente, a comorbidade, ou até mesmo você apresentar diversas alternativas e esse paciente escolher, optar por um enxerto customizado, isso é uma realidade que a gente tem hoje. E o Brasil está bem na vanguarda em relação a isso aí. Dentro comparado com os convencionais, qual que é a diferença? A previsibilidade, a integração? Qual que é a vantagem e desvantagem de você ter essa indicação? A vantagem é porque ele já vem próprio para o defeito ósseo daquele paciente. Você só vai ter que manipular bem os tecidos moles para cobrir aquela nova altura. É isso que o cirurgião não adianta só ter a tecnologia e o cirurgião não ter o preparo cirúrgico mesmo, periodontal, cirúrgico de retalhos, reposicionar os retalhos para cobrir aquele enxerto. Porque se você erra, aí você perde tudo e não é culpa do enxerto. É culpa da sua habilidade de você não saber manipular os tecidos, não haver sobra de tecido e aquilo expor. Tem que ficar muito passivo e esperar o tempo necessário e depois você vai reabilitar os implantes de uma forma convencional, porque você já repôs o que foi perdido, integrou a osteocondução e depois você vai fazer os implantes ali na região. Tem atendido muito paciente novo com mutilação, perda total dos dentes? Como que você vê essa questão das idades? Porque antigamente a gente pensava só no idoso, na senhorinha, no senhorzinho. Não, hoje a gente tem de tudo, né? A gente tem de tudo. Tem os retrabalhos, que a gente está conversando sobre isso, que a gente atende, né? Outros colegas também atendem muito. Tem a questão do tempo que ele perdeu. Às vezes ele perdeu o dente muito novo e depois ele viu que quer reabilitar e aí ele vai atrás para poder fazer.
E a nossa obrigação é mostrar o que é que tem hoje, todas as opções que ele tem para resolver o problema dele de perda. Uma curiosidade minha aqui, o tabagismo, ele acelera esse paciente de maxila atrófica, perda óssea? Tem alguma relação? Veio na minha mente aqui. Sim, com certeza absoluta. Eu tive alguns casos que eu fiz assim com muito carinho, principalmente homens de idade assim de mais de 50, 60 anos, fumantes inveterados, que a gente conversava muito sobre isso, e mesmo assim eles não largavam o cigarro. E eu tive muitos problemas com os implantes, com esses pacientes, muitos problemas. Após algum tempo, como esses pacientes são antigos, meus pacientes, e eles perderam os implantes, muitos até por doenças, né, que surgiram ao longo da vida, né, que o cigarro surge várias doenças relacionadas. Eles pararam de fumar, a gente repetiu os implantes e tudo deu certo. Isso é interessante, porque na época eles diziam que não paravam de fumar de forma alguma, mas quando a doença chegou, aí teve que parar, né? Às vezes um câncer, alguma coisa, se curaram e voltaram, alguns homens, só que voltaram já sem fumar. E nessa repetição dos implantes, eles tiveram sucesso. O problema não é o implante, não é nada. O cigarro influencia muito na perda. Muito mesmo. O álcool também é um aliado? A combinação. E isso aí é a realidade desses pacientes aí. Álcool, cigarro e uma escovação não tão adequada. E diabetes também influencia muito, muito nessas perdas. O paciente tem que estar controlado, né? Sempre. E aí o paciente tem que ter uma orientação legal, mas eu vejo que o cigarro até na nossa região lá está até diminuindo um pouco. O pessoal está, ainda bem, eles estão tendo uma consciência maior. O paciente sabe que uma vez que ele fez algum tipo de protocolo ou por exemplo, qualquer tipo de implante, né, total, sobre a questão da manutenção, como que é a regularidade disso? Eles têm a consciência dessa manutenção ou o paciente coloca o implante e acha que uma vez colocou e está tudo certo, vai embora, não precisa voltar mais? Como que é isso? Isso é interessante. A gente tem uma lista, né, desses pacientes, todos que fazem com a gente, e esses pacientes eles têm um programa de higiene oral de retorno. Eles voltam e fazem todas as manutenções. A gente faz algumas higienes com eles, com os aparelhos, né? Tem alguns aparelhos irrigadores, algumas escovas especiais para ele fazer essa higiene, porque a gente não está perto dele a vida toda, o tempo todo. E muitos deles eles somem e não voltam. Mas a gente sempre tem que estar atento a isso para poder não deixar ele solto. E quando eles voltam, eles ficam satisfeitos, a gente mostra a eles o que é que está errado, o que é que ele precisa melhorar, e muitos melhoram muito, né, com essas orientações lá da nossa equipe. Eu recebi aqui já alguns nomes da implantodontia, inclusive o idealizador da técnica exteriorizada, que eu acho que é o professor Reginaldo Melhoranza, não sei se ele é o idealizador, mas ele é um dos percussores aqui no Brasil dos implantes zigomáticos. E alguns colegas que passaram aqui também da bucomaxilo já ouvi a seguinte resposta: você faz implante zigomático? E aí o cirurgião me respondeu: eu só atiro. E fiz essa pergunta para o Reginaldo. Ele disse: é porque não sabe fazer, né? Já foi curto e direto. Em torno do implante zigomático existe muitos questionamentos. Há colegas que fazem, outros não. Eu queria que você falasse como que você enxerga. Você é professor, você tem alunos que você forma com implante zigomático. Como que você enxerga com relação à técnica, quando, né, existem esses assuntos, esses debates, como que você se posiciona com relação a isso? Eu acho assim que o paciente ele tem que decidir, né? Ele tem que buscar onde fazer, com quem fazer, buscar um cirurgião que tenha experiência, né? Que tenha resultados bons, porque o paciente não quer viver a vida toda sem dentes, né? Sem comer, porque o prazer da vida, um dos prazeres é se alimentar bem, né?
Tá com a pessoa, o marido, o ente querido ali do lado, e sem passar constrangimentos, né? Vai numa festa, aquela prótese sair, até piadas, essas coisas. Eu acho que é importante o paciente buscar o que é melhor para ele. E nós, que estamos do outro lado, também buscar uma formação completa, né? Estudar, buscar artigos, buscar uma formação legal, internacional, e aqui no nosso país tem muitos cirurgiões muito bons. O Dr. Reginaldo é um profissional exemplar, muito bom, muito corajoso, porque sem ele a gente não estaria aqui, que ele insistiu na técnica, enquanto muitos desacreditavam. Ele idealizou a técnica exteriorizada. Eu sou fã dele. E vi ele deu aula para a gente lá na especialização, no ano de 2002, mais ou menos, lá no Rio de Janeiro. E eu gosto muito dele, é uma pessoa muito, muito boa, muito fantástica. Você acha que existe algum tratamento menos invasivo que você consiga tratar esses pacientes com grande perda óssea, professor? Não, assim, sem nenhuma morbidade, até hoje eu não conheço, né? Existe sempre uma cirurgia para você ou colocar um implante de uma técnica convencional, ou de uma técnica híbrida, ou de um implante customizado. Não existe, assim, uma forma hoje sem essa morbidade, mesmo mínima que seja. Tem que ser colocada algo para segurar alguma coisa ali, que é uma prótese, né? Que seria uma prótese protocolo. Seria isso, né? Como você avalia a preparação para o aluno que quer militar nos implantes zigomáticos? Qual que seria a escola que esse aluno precisaria estar se preparando para poder fazer esse tipo de... Eu acho que desde a faculdade ele tem que estar assim, integrado às monitorias de cirurgia. Acho que é importante isso. O que a gente tem visto hoje o pessoal já sai da faculdade e já quer pular para um zigomático. Eu acho que não é isso. Eu acho que tem uma história longa aí, muito longa mesmo, né? Tem que ir devagar. Se não sabe e quer muito, ficar atrás, ou colado, ao lado de um cirurgião experiente, né? Estágios, cursos iniciais de cirurgia bucal, porque é daí que começa. Cursos de implante básicos, depois ir para uma especialização e gradativamente seguir. Eu acho que não dá para sair da faculdade e já pular a etapa. Eu acho que é aí que está a questão. Não só dos implantes. Eu acho que na odontologia em geral. Eu acho que isso é uma coisa importantíssima. O zigomático você faz só no hospital ou você faz na clínica também? E quando faz na clínica, como que é? Não, nos nossos cursos que a gente ministra, a gente fala que tem todas as possibilidades. Claro que no hospital é o melhor ambiente, mas tem algumas situações, até clínicas, de rotina, que você pode até perder um implante distal, que seria o implante que segura a prótese na região mais distal. E você tem que estar preparado, se nos nossos cursos a gente aborda isso, você tem que estar preparado para fazer aquele único implante distal ali na clínica. Não é uma coisa tão complexa. Você consegue resolver aquilo na sua própria clínica. Não precisa levar o paciente para o hospital. Claro que no hospital é um outro mundo, muito mais fácil, muito melhor. Com anestesia geral, você consegue fazer mais rápido, sem problema nenhum. Você estando munido de todos os materiais, de tudo, você consegue resolver melhor. Mas na clínica é possível também ser feito. Você faz mais na clínica ou mais no hospital? Eu faço mais na clínica. Isso é porque raiz, envolve né? menos burocracia. E você consegue fazer. Você tem algumas técnicas de anestesia, escolher o anestésico corretamente. Você pode também ter um médico anestesista assistindo o paciente. Eu acho que tudo isso ajuda você a fazer com uma assertividade muito grande e rápido. Não é tão demorado como muita gente pensa. E você tem também os biomodelos que você faz a cirurgia prévia. Com isso, você consegue ter uma precisão muito maior cirúrgica. Professor, me tira uma dúvida aqui. A gente tem protocolo total, a gente tem carga imediata, a gente tem implante zigomático. Toda vez que eu faço algum podcast falando sobre esse assunto, eu fico
nessa dúvida aí no meio do caminho. O implante zigomático, ele é só uma técnica, ok? É só uma técnica. A carga imediata é o paciente se reabilitar no mesmo dia ou num tempo curto. Exato. O protocolo total é quando você tem a maxila ou a parte inferior ou superior total. É assim, o protocolo na verdade, a prótese com os implantes. É um protocolo que a gente coloca, antigamente se colocava 8 implantes, 6 implantes. Hoje a gente se coloca, na maioria dos casos, 4 implantes. Pode se colocar também 5 implantes, 6 implantes. E o protocolo é isso aí, é a prótese que você pode remover depois também. É importante salientar. No profissional que você fez ou em outro profissional, o dentista tira o protocolo, desparafusa, faz a manutenção e retorna ele para o local de origem. É importante, é reversível, é importante isso. Você pode, depois de um tempo, trocar os dentes, a parte protética, né? Você pode tirar. Os implantes ficam lá, mas você pode remover. Você pode trocar tudo depois de 10 anos, tudo indo bem, você pode trocar os dentes ou fazer outra prótese e segue a vida do paciente. O protesista é um outro profissional que trabalha junto com o implantodontista. Exatamente. O protesista é o profissional especialista em prótese dentária. Tem cirurgiões que fazem a prótese, que têm esse conhecimento, fazem a prótese, e tem cirurgiões que têm um profissional na clínica que fazem a prótese também, que faz a prótese lá, que é interessante também. Muito bom. No seu caso, como que é hoje lá? No meu caso, a gente tem profissionais que fazem a prótese, mas por algum motivo também, se não tiver esse profissional no momento, alguma situação, eu mesmo confecciono e concluo a parte protética clínica. E a gente manda para o laboratório de prótese, ele faz a parte laboratorial, manda para a gente e a gente conclui o tratamento. Você que ainda não é inscrito no nosso canal, vai lá, se inscreva. Bucocast, e também temos no Instagram, onde você pode estar seguindo, e nós vamos estar compartilhando alguns cortes desse episódio que nós estamos gravando hoje. Meu amigo, eu queria que você falasse em quais situações a gente tem, situações clínicas, né? Os enxertos customizados se torna a melhor opção, ou opção única nesse caso. Os enxertos customizados, eles estão aí para você não ter uma grande morbidade, né, dos pacientes. Principalmente em casos maiores, né? Um exemplo bem comum para todos nós. Eu me incluo nisso aí também. Tem algumas situações que os pacientes, na região inferior, ele tem os dentes até canino. De canino a canino ele tem. Extremamente saudáveis, periodonto bom. Só que aqui na região posterior, bilateral ou unilateral, ele tem uma perda óssea, tanto em altura como espessura. E os enxertos customizados, eu acho que isso é interessante, até na pesquisa do professor Jamil, você tem uma customização dessa mandíbula e é fabricado um enxerto contemplando toda a região que foi perdida, tanto em altura como espessura. Você manipulando bem esses tecidos, tem um fechamento primário, né, de tecido mole, você vai ter osso nessa região. Formando osso nessa região, que é interessantíssimo, você vai depois instalar os implantes, ou 3 implantes de cada lado, ou 2 implantes para fazer uma prótese fixa, né, que é muito interessante também. E o paciente não vai perder esses dentes aqui, que estão saudáveis. Isso é importantíssimo, porque muitos cirurgiões, me incluo nisso também, a gente, muitas vezes, com a perda acentuada bilateral, a gente remove esses dentes e você faz um protocolo inferior. Tem outras técnicas de reposição de nervo, tem uma infinidade de técnicas, né? De enxerto em altura, a técnica de cure, tem várias técnicas, mas muitas dessas técnicas são mórbidas, é isso que eu quero dizer. Eu sei que tem técnicas autógenas, mas eu quero chamar a atenção da tecnologia ajudando a todos nós, principalmente os pacientes, nesses casos. Que você, usando a tecnologia, os biomateriais atuais, beta-trisfosfato de cálcio, hidroxiapatitas, alguns materiais que, inerentes a essas próteses, você consegue colocar a nova altura e você reabilita esses pacientes sem precisar remover esses dentes. Isso é interessantíssimo.
Isso aí é muita tecnologia, né? Muita, muita tecnologia. Essa é a implantodontia no mundo digital. Para finalizar, eu queria que você falasse, e eu acho que é muito importante, e você deve receber lá no seu consultório, os pacientes com dentadura. Eu queria que você falasse se você tem recebido ainda, se esses pacientes ainda têm esses pacientes, se é bastante, e os problemas ao longo prazo que esse paciente pode ter, o que você pode oferecer para esse paciente hoje também. Esse paciente ele já chega mais temeroso, né? Ele acha que nada vai dar certo, né? A gente tem que encorajá-los, né? A dizer a ele que tem uma solução para isso. E esse uso da prótese pode causar lesões nesses pacientes, lesões até que podem se tornar lesões agressivas, né? A longo prazo. E você colocando um trabalho fixo, você encorajando-os a fazer isso, ele vai ter uma vida melhor, vai ter uma autoestima muito melhor. Tem pacientes que chegam lá, assim, até a roupa, a vestimenta, a maquiagem, senhoras com cabelo descuidado, e a gente nota, isso é 100%, tá, dos pacientes. Quando eles fazem esses tratamentos, eles mudam toda aquelas vestimentas deles, né? O sapato, maquiagem, cabelo, você às vezes nem conhece, porque ele muda a autoestima. E isso me deixa muito feliz e até muitas vezes emocionado com eles lá, com esses pacientes, geralmente idosos. Você deve ganhar muito presente dos velhinhos, desses pacientes aí, com certeza. Né? A nossa clínica tem uma quantidade grande desses pacientes aí. Eu vejo, às vezes, uns antes e depois da cirurgia ortognática, que a gente está dentro, está inserido nesse tema. E é muito satisfatório você ver esses pacientes de deformidades, né? Pacientes que têm alguma deformidade severa e às vezes têm até problemas psicoemocional por conta do tipo de deformidade, e a ortognática, obviamente, consegue transformar esse paciente. Mas quando eu vejo um depoimento de uma paciente, como você está dizendo, que é um prazer simples da vida, que é você poder se alimentar bem e você conseguir devolver qualidade de vida, que acho que é uma das coisas mais importantes do ser humano, é você poder comer e se alimentar bem, deve ser coisa fantástica, né? Fantástico. É isso que me deixa mais motivado, é isso que me deixa feliz. É o que me move, na verdade, é isso aí. É essa satisfação do retorno desses pacientes. Isso é que me move. Eu acho que me dá energia a buscar mais, a estar fora do país, fazendo cursos avançados. A gente não para, a gente nunca pode parar. Enquanto tiver energia, enquanto estiver bem, a gente tem que buscar o melhor, porque o melhor para a gente vai ser o melhor para o paciente também. Né? Eu acho que é isso. A nossa felicidade está na felicidade do outro. Isso que é bacana. Para finalizar, o seu curso de implante zigomático, que acontece em Salvador, eu queria que você falasse desse curso, o objetivo dele, qual que é o diferencial desse curso, o que você propõe esse ano nessa terceira edição, segunda? É a quarta edição que a gente está fazendo do nosso curso. O curso é feito na nossa própria clínica, né? É um curso especial, pois a gente tem os pacientes, né? Os alunos operam em pacientes reais, com a nossa supervisão, a gente está bem próximo dos alunos. Geralmente são alunos cirurgiões bucomaxilofaciais com muita experiência. Isso já ajuda muito, foi o que a gente conversou anteriormente. São profissionais que têm uma experiência vasta e estão buscando mais uma forma de tratar os pacientes, de uma forma rápida. É feito na nossa clínica. Nós mesmos triamos esses pacientes. Não porque o paciente é de curso, não quer dizer que seja um paciente especial. Ele é extremamente especial. A gente dá todo o suporte a ele, pré e pós-operatório, a longo prazo. Né? Esse paciente não fica perdido, é importante salientar isso. Ele fica conosco. Nós acompanhamos esses pacientes, nossos colegas, os profissionais que trabalham com a gente, os protesistas, acompanham esses pacientes. A parte de higienização, porque sem higienização, tudo vai por água abaixo, é perdido. E é muito bom, tem alunos de fora do país também que vêm atrás disso. E a gente tem esse sucesso. Geralmente, todos esses pacientes do curso são feitos em carga imediata. Isso é interessante.
geralmente 100% dos pacientes concluem o tratamento. Então, para finalizar, eu quero que você faça um convite para os nossos mais de 10 mil cirurgiões que nos acompanham. Essa câmera aqui é sua. Para o curso de implantes zigomáticos que vai realizar esse ano lá em Salvador. Você já tem um mês, mas não tem um dia ainda, mas deixar o recadinho aí para os colegas que estão buscando a formação nos implantes zigomáticos. A gente está com a ideia de, em maio, geralmente esse curso que a gente faz são 2 vezes ao ano, né? Final do ano e geralmente em maio. A gente tem uma média de 6 a 8 alunos só no curso, não é um curso com muitos alunos. E é uma oportunidade interessante para você levar seu paciente a um resultado fantástico em poucos dias, ter essa opção de tratamento. Vou salientar, ter opção de tratamento. Você pode continuar fazendo os enxertos, sim, mas você também pode fazer os implantes zigomáticos. Às vezes, um paciente que não pode ficar tanto tempo sem próteses, ficar sem dente, né, um tempo longo, e você, fazendo um curso legal, você vai ter essa experiência, o acompanhamento também nosso, após o curso, de trocar ideias, trocar informações, a gente sempre... E levar isso para a sua cidade. Não deixe de se aprimorar, né? Estudar sempre. O cirurgião não... Ele tem o nosso número, a gente cria uns grupos, né? A gente troca informação, a gente aprende também, tem colegas fantásticos com experiência vasta de cirurgia bucomaxilo, colegas implantodontistas também com experiência grande. E lá ele vê que com a técnica correta, com o planejamento correto, ele consegue devolver o paciente o sorriso em pouco tempo. Dr. Júlio Cova, é um prazer imenso recebê-lo aqui no canal da Bucocast. Muitíssimo obrigado, meu amigo, um prazer imenso. Você, lá agora em Salvador, a festa, na verdade, começa agora, que é o carnaval, né? Normalmente você fica lá, você participa ou você viaja, como é que é isso? Não, eu já aproveitei, né? Já aproveitei um pouquinho, mas agora é hora de descansar, né? Agora é hora de me recolher, ir para uma praia e curtir lá o verão. É melhor. Normalmente no carnaval, quem aproveita o carnaval da Bahia não é o povo de lá, né? É o pessoal de fora. Geralmente muita gente de São Paulo, do Rio de Janeiro, de Minas, que vai para lá e vai curtir o carnaval. Ele gosta dos jet ski, estava me contando sobre os eventos que acontecem do jet ski. Tem mais algum outro esporte além do jet ski? Jet ski, a gente busca cuidar do corpo, né? Fazer uma academia, porque senão não aguenta, né? A coluna não aguenta. Tem um time de coração lá ou não? O time é o Bahia, né? O time Bahia. Que a gente torce lá. Tá bom, Bahia. Agora virou SAF, o negócio está um pouco melhor. Melhorou um pouquinho, melhorou. Professor, obrigado, viu? Obrigado, meu amigo. Tamo junto aí. Foi um prazer. Prazer todo meu. Você que nos acompanhou pelo canal da Bucocast, ainda não é inscrito, vai lá, se inscreva no nosso canal. Vamos estar compartilhando aqui alguns cortes desse episódio. Também vamos colocar na descrição do vídeo os contatos aqui do professor Dr. Júlio Cova. Você que queira participar desse curso de implante zigomático, tá aí uma boa alternativa, não só para quem é de Salvador, da Bahia, mas de todos os estados. Como ele mesmo citou, alunos de fora também têm participado. E nós vamos estar presentes lá também nesse curso, juntamente com o Dr. Júlio. Nosso muito obrigado e até o próximo episódio.